Olá, pessoal, boa noite para todos. Deixa eu ver quem está presente. Nossa webinar do curso de Letras em Inglês. Deixa eu localizar aqui. Hoje é dia 4/4/2024. Eu estou aqui aguardando, a entrada de acadêmicos para a realização do webinar, conforme agendamento, onde que a gente trata aí dos temas, da nossa ementa do curso. E sanar dúvidas também dos acadêmicos, para com aí a avaliação também, aguardando a entrada de acadêmicos. 20h30, vamos aguardar um pouquinho para o pessoal poder entrar. Oi, Solange, boa noite, tudo bem? Boa noite, joia. Joia, vamos aguardar para ver se aparece mais alguém para a gente poder conversar, tá bom? O pessoal está começando a entrar. Temos 2 acadêmicas em sala. Aliás, uma, outra, acho que não entrou. Bom, vamos embora conversar, mesmo porque Cíntia acabou de entrar. Nós vamos começar o nosso bate-papo, Na realidade, eu vou dar uma explicação para vocês. Como vocês são alunos aí do primeiro período, de como funcionam esses webinars, E o que que a gente leva de proveito dele aí para a gente poder organizar. Bom, como vocês sabem, eu trabalhei com vocês aí, nós estamos findando a disciplina de Filosofia da Educação. Então, primeiramente, foi um prazer, ter contribuído aí com a formação de vocês, pessoal aqui do norte de Minas. Eu também sou do norte de Minas, eu sou natural de Porteirinha, então, para mim, é um prazer fazer parte e encontrar com o pessoal da Unimontes. Também sou professor no IFTM, só que lá eu costumo trabalhar com os alunos, mais do sul, região do Triângulo, então, quando tem aí alunos do norte de Minas, é muito bom para a gente contribuir aí com o desenvolvimento aí das situações, Pessoal, eu não sei qual é a disciplina, qual o número dessa disciplina para vocês, quantas que vocês já tiveram, mas qual é a função, que a gente tem aí do webinar? É que a gente tenha um espaço, onde que a gente consiga olhar para as pessoas, onde que a gente consiga conversar com as pessoas e que a gente tire dúvidas, sobre o que ocorreu aí durante a disciplina, para que vocês tenham um contato ali com o professor e a gente com o acadêmico, Então, é bastante importante que a gente tenha esse espaço aí. Então, eu estou vendo o rostinho de Solange, Solange? Parece que você está trabalhando até agora, trabalhando, É isso mesmo, A vida da gente é uma eterna luta. Eu vou pedir para a Cíntia abrir aí também, Cíntia está presente com a gente, Abra aí, Cíntia, sua câmera para que a gente possa te ver, Para que eu possa conhecer e que a gente continue. A gente parece que vai ter uma outra acadêmica. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia, Prazer. Seu microfone está desligado porque estava dando muito barulho. Mas, enfim, a gente vai conversar. Luana acabou de chegar também. Bom, pessoal, eu queria ouvir de vocês, a princípio, vocês podem abrir o microfone aqui, porque, assim, o webinar, ele serve para que vocês tirem dúvidas, Então, eu gravei 4 aulas para vocês, Essas 4 aulas aí duraram em torno ali de 40 minutos, Vocês fizeram os trabalhos ali dentro dos encontros presenciais, E esses encontros, eles agitam vocês aí e excitam vocês a ler mais sobre a filosofia da educação. Então, eu pergunto vocês, primeiramente, Porque essa nossa aqui,
ela rende à medida que a gente tem uma pergunta que é uma pergunta crucial, né? Então, tudo que a gente está conversando aqui, ela parte do princípio de do quê? Ficou alguma dúvida? Vocês tiveram dificuldade com a disciplina? Em que ponto, né, que essa disciplina ela trouxe aí uma dificuldade para vocês, né? Porque tem acadêmicos que acreditam que o webinar é uma aula que você vai ter com o professor. Não. O webinar é um momento de sanar dúvidas, né? É um momento da gente ter ali uma troca, um contato de informações ali maior para com todos. Então, eu parto, todo webinar que eu faço para a Unimontes ou para qualquer outra universidade, eu parto sempre do princípio. Qual foi a dúvida que você sentiu e qual foi a maior dificuldade que você sentiu aí nessa disciplina? Claro, Solange, alguma dúvida, Solange? Por que você ficou assim com a disciplina? É complicado, né? Porque a distância tudo é mais difícil. Mas com relação à filosofia da educação, teve algum ponto ali que você ficou com dificuldade e você gostaria de tirar a dúvida comigo? Ou No não? momento, não. Ficou tudo claro? Gostou das aulas, dos vídeos? Ficou bem explicado? Sim. Quem mais aqui, então? É porque a gente vai conversando a partir das dúvidas, mas vamos lá. Cíntia, Luana, nós temos duas Luana, Luana Felícia, Luana Cristina e Bruna. Vocês teve alguma dificuldade no decorrer da disciplina ou alguma dúvida que vocês queiram perguntar agora? Pessoal, vocês estão aí? Bruna respondeu aqui que não teve dúvidas. Então, nós já terminamos as videoaulas, né? Então, no decorrer da videoaula 1, 2, 3 e 4, você não teve dúvidas. Você vai fazer uma prova tranquila, com base em tudo que você assistiu, né? Tá te ouvindo? Então, não estou vendo aqui situação de debate. Vocês não querem me perguntar nada, está tudo em paz, né? Bom, olhe, pessoal, assim, a melhor situação que a gente tem dentro desse contexto, né, é que exista aí a dúvida para que a gente possa tecer um comentário, né, para que a gente possa desenvolver aí esse aspecto de construção. Mas, sendo assim, né, à medida que eu for falando com vocês, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, né, eu vou resumir praticamente aí o que a gente viu, né, no decorrer dessa disciplina, e não existindo dúvidas com relação ao que eu vou falar com vocês, a gente, né, finaliza esse processo aí como um todo. Eu abri a ementa de vocês aqui, né, e estava revendo aqui alguns aspectos antes da gente começar. O que eu gostaria que vocês guardassem de importante para essa disciplina, para a vida acadêmica de vocês, para a vida pessoal de vocês? Primeiro, que seria ali que vocês entendessem quais são as contribuições que a filosofia da educação ela traz, né, para a própria educação e por que a gente precisa estudar essa disciplina nos cursos de graduação. Não percam o foco com relação a isso. Eu não gosto muito de estar conversando sem câmera, não. Solange está com câmera, eu estou vendo ela, mas os demais eu não vejo. Então, eu vou falando, mas eu não sei com quem que eu estou conversando. É meio complicado isso. Mas vamos lá. A filosofia da educação, pessoal, como eu expliquei nos vídeos para vocês, ela oferece ali muitas contribuições, né, para a prática que a gente vai ter futuramente dentro da educação, e não só para isso, né, para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento de toda uma sociedade. A gente faz parte desse pilar social, né? Mas quando a gente fala de filosofia da educação e a contribuição que ela tem, a gente abre ali diversos ramos para que a gente possa ter ali um olhar sobre isso. Primeiro que quando a gente estuda a filosofia da educação, a gente acaba tendo uma reflexão muito crítica da coisa, né, das coisas como um todo. A gente tem um desenvolvimento ali de perspectivas, né? Quando eu falo e quando eu exponho para vocês aí essa reflexão crítica, eu estou dizendo que a filosofia da educação, ela incentiva
essa reflexão aí sobre os fundamentos, sobre os propósitos, sobre as práticas da educação. Então, quando a gente questiona os pressupostos, né, quando a gente examina conceitos fundamentais aí, os educadores, eles podem desenvolver uma compreensão muito mais profunda, né, muito mais, como é que eu posso colocar para vocês, muito mais objetiva dentro do sistema educacional, né? Então, a gente acaba alcançando os nossos propósitos educacional de uma maneira muito mais sábia, né? De uma maneira muito mais própria. Então, a filosofia da educação, ela traz esse papel para a gente, que é um dos melhores que a gente tem, que é uma reflexão crítica aí de todo esse processo. Eu convido aí os dois acadêmicos que acabaram de entrar, a Bruna Antunes e o Wander Ricardo, para ligarem suas câmeras, né, para que a gente possa ter interação aqui dentro do nosso webinar. Né? Vamos embora ligar, vamos embora estudar, vamos embora escutar, né? Vamos embora agir como professor. Né? A gente está no primeiro período, e eu tenho certeza que quando vocês estiverem na sala de aula, se um aluno virar a cadeira para o quadro, fora do quadro, vocês não vão querer. Do mesmo jeito, no ensino à distância. No ensino à distância, a gente tem como sala de aula a nossa plataforma. O nosso webinar é o único momento que a gente tem aí de interação. Tchau, boa noite. Então, a gente aprende dentro da academia. Né? Vocês estão no primeiro período de letras, a gente aprende dentro da academia. Então, qual é o primeiro papel que o professor tem que ter no ensino presencial, no ensino à distância? Olhar para quem está conversando com vocês, não é assim? Quando vocês estiverem na sala de aula para fazer o estágio de vocês vão estar à frente de 20 alunos, 25 alunos. A única coisa que vocês vão cobrar deles é a atenção para o que vocês estão falando. Se um aluno virar a cadeira e olhar para a parede, vocês estão perdendo a perspectiva de professor. Né? Então, é no primeiro período mesmo que a gente aprende, todas as vezes que a gente tiver no webinar, que a gente esteja com a câmera ligada e que a gente contribua com o papel educacional. Né? É para isso que a gente está aqui. Então, por isso que o webinar é importante, para que a gente aprenda a se portar como acadêmico, né, e se vestir como professor, que daqui a pouco vocês estarão, né, frente ali à arte acadêmica. Então, aí eu já converso com vocês falando sobre a filosofia da educação. A filosofia da educação, ela tem esse papel crítico, né, essa reflexão crítica aí que vocês viram no decorrer dos encontros que eu coloquei para vocês ali, né, e nos fóruns da qual a gente viu e participamos ali, claro, né, com certeza também. Só que além dessa reflexão crítica, a filosofia da educação, ela traz para a gente ali um desenvolvimento de perspectivas. Eu acho isso fabuloso dentro do processo educacional, né? Estudar a filosofia da educação, ela traz para a gente aí, ela traz para os educadores, né, essa permissão que a gente tem de desenvolver ali uma variedade de perspectivas filosóficas, né, sobre essa questão da educação, sobre os objetivos da educação como um todo, né? Então, isso ajuda, né, isso pode ajudar ali a que você aborde questões mais complexas, né, dilemas éticos aí dentro da prática educacional de maneira muito mais informada e de maneira muito mais reflexiva. Por que eu gosto de falar isso com vocês? É porque o cenário educacional hoje, gente, ele é muito diferente daquele período que você fez o ensino fundamental, do que você fez o ensino médio. Hoje a gente tem uma nova perspectiva, uma nova construção da educação básica como um todo. Então, para a gente poder resolver os conflitos educacionais dentro do sistema educacional, que não é só a sala de aula, mas é também ali os conflitos de trabalho, né, de projetos, de sociedade, de pais, de filhos, de problemas sociais, a gente precisa saber responder, né? A gente precisa organizar aí todo esse mecanismo. Então, a filosofia da educação traz esse desenvolvimento de perspectiva. Um outro ponto forte, e que hoje a gente precisa muito, ao estudar a filosofia da educação, a gente começa a ter uma formação de valores, né? A gente começa a ter ali uma formação ética da coisa. A filosofia da educação, ela vai abordar essas questões éticas, essas questões morais, né, que são relacionadas ali a esse processo educacional. Então, ela vai ofertar para a gente ali um espaço para a gente explorar, para a gente poder articular,
né, esses valores, né, ali fundamentais que orientam essa prática educacional e que façam que a gente tome ali decisões pedagógicas, né, ali também. Mas o mais profundo, talvez, seria que a gente compreendesse ali a natureza do conhecimento, porque é para isso que a gente está indo para a escola, né? Então, quando a gente compreende essa natureza do conhecimento, a gente O pessoal discute falou. questões que são questões epistemológicas, né? Que são questões de extrema relevância ali para a prática educacional. Então, como é que se dá a natureza do conhecimento, do aprendizado, a relação que se tem ali do conhecimento com a própria razão, né, com a intuição que esse processo educacional traz para a aprendizagem, né? E isso vai fazendo com que a gente crie estruturas educacionais muito mais críticas, né? Os bons alunos, os bons acadêmicos, né, os bons leitores, eles analisam criticamente as estruturas, né, das instituições educacionais, e a gente começa a questionar essas premissas, né, a gente começa a ver como é que essas práticas e implicações sociais isso funciona. Então, isso vai levar com que a gente contribua para uma reforma educacional fundamentada ali dentro de princípios que sejam sólidos, né? Sem falar, claro, né, gente, que a gente tem ali, ao estudar a filosofia da educação, uma criatividade, um fomento criativo e inovativo muito maior, né? A gente acaba criando um empoderamento ali dos educadores. Eu falo muito sobre esse empoderamento dos educadores quando a gente vê a filosofia da educação com outro olhar, é porque, assim, a gente tem as disciplinas afins. Não foi à toa que vocês escolheram o curso de letras, né? Letras em inglês. É pela familiaridade, pelo gosto, pela construção afetiva da disciplina. Só que a letras em inglês, assim como matemática, história e geografia, ela não vai caminhar sem a sociologia da educação, sem a sociologia, sem a filosofia, sem os aspectos históricos, geográficos, enfim. Então, há um entrelaçamento ali que a gente precisa respeitar. Então, quando a gente tem a filosofia da educação à frente, a gente tem o quê? Um empoderamento educacional, né? Então, quando a gente capacita os professores, né, a gente vai tornar eles ali agente de mudanças no processo educacional. Porque vai ter ali uma série de conceitos, né, uma série de análises, uma série de práticas ali que propõem essas construções pedagógicas ali para o nosso ambiente, né? Então, estudar a filosofia da educação, e eu espero que vocês tenham gostado do que foi proposto para vocês na videoaula, é fundamental, né, para quem está indo, para quem está aí no curso de licenciatura, mas não só para isso, né, as pesquisas, né, os estudantes mais interessados ali, eles promovem uma compreensão muito mais profunda, né, e crítica ali dentro desse processo educacional. Então, é muito bacana a gente trazer isso aí para vocês, né. O pessoal que chegou, que eu estava conversando com os anteriores, vocês tiveram ali ao percorrer aí a disciplina? Foi tudo tranquilo? Vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto? Ou não, né? Acharam tudo em paz? Pode abrir tudo em paz, Wander? Foi tranquilo? Pode abrir seu microfone aí que você vai conseguir falar. Deixa eu mandar essa daí. Acho que você não, acho que você não conseguiu abrir aí o microfone para poder explorar aí. Conseguiu, não? É o microfonezinho aí embaixo, na hora que vocês quiserem falar, é só apertar aí. Bom, gente, ó, é como eu coloquei antes, né, a webinar, ela é um debate, né? Então, quando a gente tem as dúvidas, a gente rebate as dúvidas aí, para que a gente construa aí uma linha de pensamento, né? Então, vocês precisam me falar qual foi o ponto de dificuldade de vocês, para que eu possa clarear
aí a mente de vocês para avaliação. Então, eu abordei aqui o primeiro aspecto, que é o básico, né? Que é a importância que a gente tem de estudar filosofia da educação. Se vocês não conseguirem falar, vocês podem escrever aí, que eu vou conseguir ler também, se vocês sentirem alguma dificuldade em algum ponto. Eu acho que é um momento importante até para o processo avaliativo de vocês. Deixa eu ver aqui dentro da matriz curricular, que é a ementa que está lá na plataforma de vocês, o que a gente tem. Ah, claro, né? Origem da filosofia. Por mais que eu falei aí de filosofia da educação, mas a gente precisa entender, né, a questão do início da filosofia, né, esse período que é conhecido ali como a antiguidade clássica, né, claro, nós estamos falando ali, acho que eu falei na primeira videoaula de vocês sobre a Grécia Antiga, né, lá no século VI antes de Cristo. Então, essa palavra filosofia, ela vai ter suas raízes aí no grego antigo, né, que a gente já conhece desde lá do ensino médio, filos, que é amor, né, e sofia, que é a sabedoria. Então, a filosofia é o amor pelo conhecimento, é o amor aí pela sabedoria. Então, daí se dá a importância, né, da gente estudar filosofia da educação. Wander, você conseguiu? Não conseguiu abrir, não. Está um barulho aqui, mas não é você, não. Então, é por isso que é importante a gente trazer isso daí. Mas antes do surgimento da filosofia, né, as explicações sobre o mundo, né, sobre essa questão aí da natureza, elas eram frequentemente ali baseadas na questão dos mitos. Eu coloquei até um trabalho para vocês sobre a questão do mito da caverna, né, a questão da religião também, mas os primeiros filósofos gregos ali, eles buscavam compreender o mundo, né, ali através da razão, da observação, né, uma vez ali que no decorrer ao invés deles procurarem ali explicações sobrenaturais sobre aquilo ali, então eles questionavam o funcionamento do universo, a questão da origem da vida, né, a natureza da realidade, da moralidade ali, e entre outros temas. Eu falei com você sobre Tales de Mileto, né, ele é frequentemente considerado aí, né, o primeiro filósofo ocidental, porque ele propõe ali, ele propôs, né, que a água fosse ali o princípio básico de todas as coisas, né, uma ideia ali que acabava que representava uma tentativa inicial de explicar a natureza, né, por meio de elementos ali naturais, né, leis universais, ao invés de mitos, né, ao invés de deuses que a gente é acostumado a ver ali dentro dos livros de filosofia, dentro do ensino médio ou de qualquer outra situação. A gente viu ali os filósofos pré-socráticos, né, que eles contribuíram para o desenvolvimento inicial também da filosofia. Cada um deles ali propõe suas próprias teorias sobre a origem, né, sobre a essência do mundo ali, mas a gente falou muito sobre, e demos ênfase, obviamente, a Sócrates, né, porque ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, né, que a disciplina começou ali a se concentrar mais nas questões éticas, né, mais nas questões morais, incentivando, obviamente, aí a reflexão crítica, né, ao questionamento das crenças convencionais para aquele período. Então, Sócrates, pessoal, ele é conhecido ali pelo seu método de questionamento, né, que é chamado dentro, quando a gente vai estudar a filosofia mais profunda, não a filosofia voltada só para a educação, mas aí esse questionamento é chamado de maiêutica, né? Ele ajudava os seus alunos ali a descobrirem a verdade através ali do diálogo, né? Através ali da autoanálise, né? E eu lembro que lá, acho que foi na aula 2, a gente falou do discípulo, né, dele, que é o mais famoso, que é Platão, né? Platão, ele funda ali a Academia de Atenas, né, uma das primeiras instituições de ensino superior ali do mundo ocidental. Então, em seus diálogos ali, Platão ele explora, né, uma ampla gama de temas filosóficos, né, incluindo ali a ética, a política, a epistemologia, a metafísica, né? E Aristóteles ali, por sua vez, ele foi aluno de Platão, né? E mais tarde ele fundou ali a sua própria escola. Então, ele é conhecido ali, quando a gente fala de escola, e eu vou chamar a atenção de vocês com relação a isso, porque
Quando a gente vai falar diretamente para quem estuda filosofia, já entende automático, né? Mas para quem não estuda filosofia em forma de tópicos, como a gente, pode ficar uma dúvida. Então, ó, gente, quando a gente fala de escola filosófica, nós não estamos falando de um prédio, não. Onde é que as pessoas vão ali? Escola filosófica são períodos, viu? São períodos ali, não tão certos, não tão exatos, onde que se teve uma tendência filosófica para aquilo ali. Então, quando a gente fala de escola filosófica, nós estamos falando de períodos de tendência para o ensinamento, né, para o conhecimento ali como um todo. Mas vocês vão aprofundando isso no decorrer ali dos estudos de vocês aí, tá bom? Então, o que aconteceu dentro desses períodos ali, né? Ele desenvolve esse método aí, que é um método sistemático de investigação, que ele se baseia ali, né, dentro da dedução, né, dentro desse pensamento científico, né, que é o que a gente coloca hoje, né, a gente se baseia na ciência para se ter ali um conhecimento mais aprofundado, né, um conhecimento mais certo, não não com aquelas teorias que se tinham ali antigamente ali, né, sobre esse processo como um todo ali, né, que a gente vê ali sobre isso. Acho que foi no terceiro encontro, nós falamos sobre pensamento mítico, não lembro direitinho a sequência das aulas, mesmo com a ementa, né, a gente grava ali, mas pensamento mítico também, ele foi tema da etapa de vocês, né, e não sei como é que foi o aprofundamento que foi dado, mas é bom que vocês entendam, pode até ter alguma questão na avaliação de vocês que trata sobre pensamento mítico, mas compreendam, né, que é uma forma muito ancestral, né, de compreender o mundo, né, que antecede até a filosofia. Então, a principal característica aí desse pensamento mítico é a presença dessa narrativa aí de mitos, né, de histórias que explicam aí a origem, né, o funcionamento do universo, a natureza da sociedade, né? Claro, nós estamos falando aí de divindades, de figuras místicas, de coisas sobrenaturais, né? Então, a origem ali do pensamento mítico vai se remeter aí à questão aí da filosofia, das civilizações antigas, né? Dessas figuras, culturas mesopotâmicas, né? Egípcias, até essas tradições indígenas aí. Então, os mitos, eles serviam ali não apenas, né, para poder explicar esses fenômenos culturais ou esses fenômenos históricos, mas, claro, ali, eles eram como se fossem uns guias morais, né? Eles tinham um papel ali de preservar essa identidade, essa cultura, né? Essa questão dessas práticas religiosas, né? Então, frequentemente eles eram apresentados ali como deuses, como heróis, como criaturas sobrenaturais, né? Que personificavam ali a força da natureza e dessa condição humana. E aí a gente vê dentro da Grécia muito dessas situações ali como um todo, né, como presente ali na vida de vocês. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui bem mais específico dentro da emenda de vocês aqui, né, para poder construir. Boa noite. Oi? Pessoal, vocês querem colocar aí alguma dúvida que tiveram? Filosofia da educação, falei com vocês. Questão ética, moral, princípios filosóficos. Vocês não têm nenhuma dúvida? Não temos dúvida, gente. É impossível um webinar que os acadêmicos não têm dúvida. As aulas foram tão boas assim que não tem dúvida. Vocês podem escrever, como eu disse, né? Fiquei com dúvida na aula tal, no ponto tal.
Nada? Acho que bom, eu fico feliz, então. Acho que o pessoal, a última vez que eu ministrei essa disciplina na Unimontes foi o pessoal de matemática, e o pessoal já estava todo afiado lá. Mas que bom, o pessoal de letras, né, já busca ali um apanhado maior. Bom, diante da não dúvida, eu só vou resumir para vocês aqui agora, então, os tópicos finais, né? Nós estamos aqui desde 8h30, mas quando não tem dúvida, não tem dúvida, né? Fazer o quê? Vamos embora lá, bora frisar alguns pontos aqui, que são pontos essenciais para a gente poder finalizar, então. O que é a filosofia da educação? A área de estudo que se concentra ali na análise e reflexão, né? Crítica ali de todos os fundamentos, de todos os propósitos, de todas as práticas da educação. Então, por exemplo, né, quando perguntar para vocês o que é a filosofia da educação, é a análise, é a reflexão crítica que a gente tem sobre todas as práticas educacionais, né? Então, o que ela vai buscar, o que ela vai trazer para a gente? A compreensão, né, das questões filosóficas mundiais, não importa que período mas que sejam subjacentes, ou seja, que sejam enfocados ali dentro do processo da educação. Então, a gente está falando de conhecimento, nós estamos falando de natureza, nós estamos falando do processo de aprendizagem, dos objetivos da educação, dos valores éticos, dos valores morais, né, que devem aí orientar todo o processo educacional, né, desde como ele funciona, desde das leis que são estabelecidas pelo governo. Então, quando a gente explora questões filosóficas, né, relacionadas à educação, a gente tem que desenvolver compreensão muito mais profunda, né, e desafiosas que a gente encontra dentro dessa prática educacional. Né? E é claro também que quando a gente vai compreender de maneira mais profunda tudo isso, a gente acaba propondo alternativas, né, e soluções para esses princípios, para que eles sejam sólidos, né? Quando a gente vai falar de filosofia da educação, a gente pode abordar o que eu disse para vocês, a epistemologia educacional, que é a natureza do conhecimento, que vai sendo adquirido, né, transmitido aí dentro do contexto educacional. A questão da ética educacional, que eu acho importantíssimo que a gente leve isso para a escola, né? Então, discutir essas questões éticas, essas questões morais, a questão da igualdade de oportunidade, da justiça social, da responsabilidade que os educadores têm que ter, né, ao serem promovidos ali dentro do ato educacional. A gente cria aí uma filosofia da aprendizagem, a gente faz uma reflexão que vai incluir as teorias, a experiência, a emoção da construção do conhecimento, né? A gente entende aí a filosofia da escola e do currículo, né, que a gente vê aí uma análise crítica das estruturas, né, das práticas escolares, incluindo ali aqueles debates que a gente tem sobre o propósito da escola, o papel do currículo, né, na formação ali do aluno, da questão da diversidade, da inclusão, que hoje é tão presente dentro do cenário educacional. Essa política educacional que acaba explorando ali essa dimensão política da educação, né, o financiamento escolar, a política de avaliação, a autonomia escolar, a participação ali dos diversos atores que são envolvidos dentro desse sistema educacional, né, e quando a gente faz isso criticamente, a gente faz uma educação que é uma educação comparada, né, a gente compara os diferentes sistemas educacionais, né, as diferentes abordagens pedagógicas aí ao redor do mundo, para que a gente, dentro dessas abordagens, a gente reflita, né, a gente investigue essas raízes filosóficas, né, essas implicações práticas que a gente tem. Bom, gente, diante da não dúvida de vocês, eu não tenho o que falar mais, né, estudar filosofia para a educação não vai apenas fornecer para a gente uma compreensão mais profunda, né, desses princípios filosóficos que fundamentam aí essa prática educacional que a gente tem, mas ela vai dar para a gente ali a condição, né, de nós, professores, refletir, né, sobre as nossas próprias crenças que a gente tem, sobre os nossos próprios valores, né, sobre os nossos próprios
as nossas próprias práticas que a gente tem ali dentro da sala de aula. Então, a gente vai promover ali uma educação mais reflexiva, mais responsável, né, mais orientada ali para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento integral. Isso é extremamente importante, viu? Hoje a gente tem, dentro da sala de aula, uma diversidade grandiosa. Então, se a gente não tem um fundamento filosófico educacional fundado, construído, protegido por valores morais, a gente não consegue estabelecer ali uma rotina de trabalho, de vida saudável, né? A gente vai para a escola para poder promover a educação de maneira sadia, e não de maneira doentia. Então, a gente precisa entender todo esse todo. Bom, eu percorri aí, então, a ementa de vocês, mesmo sem vocês falarem aí, né? Eu finalizei aí, mas comecei com as origens da filosofia, a filosofia educacional, né? Passamos aí sobre o pensamento mítico, né? Os sofistas, bem rapidamente, né? Questão aí do empirismo, do criticismo, né? Essas correntes contemporâneas, né? Enfim, né? Até chegar aí dentro desses processos educacionais. Vou perguntar mais uma vez. Algum acadêmico tem algum questionamento? Ficou com alguma dúvida? Então, ok. Pessoal, foi um prazer conhecê-los, foi um prazer estar com vocês. Fico muito feliz de não ter sido questionado aí por alguma eventualidade diante da disciplina. E é muito bom, né, a gente estabelecer esse contato ali como um todo, né, como, como é que eu posso falar, mesmo distante, né, mesmo não estando aí em uma sala presencial, a gente faz da educação à distância, a gente valida a educação à distância quando a gente encontra acadêmicos responsáveis aí, e compromissados em construir, em construir educação de qualidade, educação, né, que traz para a gente aí mecanismo para que a gente fortaleça o nosso norte de Minas, né, para que a gente traga ali professores ativos, professores construtivos, né, e que leve para a sala de aula a filosofia da educação, fomentando ali nos nossos futuros alunos, né, esse pensamento crítico que a gente tanto precisa dentro aí da nossa sociedade, dentro da nossa perspectiva de vida, né? Então, para mim, sempre é um prazer estar de volta ao Unimontes ali, mesmo que rapidamente no curso aí de letras, né? Além de ter aí o curso de filosofia, eu também sou formado em letras, né? Letras português e inglês, então eu sei essa demanda que vocês têm aí como um todo. Bom, pelo que eu percebi aqui, um de vocês colocou no início da minha fala, o Wander, né, para que eu falasse aí, para que vocês entendessem mais aí um pouco sobre o pensamento empírico, né? Talvez a gente não tenha tocado sobre isso tão fortemente dentro da videoaula, então por isso que é bom que a gente entenda fortemente sobre isso também. Nós estamos falando quando a gente fala de empirismo, de conhecimento empírico, nós estamos falando de corrente filosófica, né? São correntes. E o empirismo, ele vai dar ênfase aí, pessoal, a essa experiência sensitiva, sensorial, essa experiência de observação, né, ali como fonte, né, do conhecimento. Então, nós estamos falando de John Locke, né, tratei sobre ele, especificamente nós tivemos momentos falando sobre o John Locke, né? E ali a gente mais há outros filósofos que tratam dessa corrente ali como um todo, né? David Hume, George Berkeley, né? E vai exercendo esse empirismo ele traz uma influência significativa até nos dias de hoje, né? Então, quando a gente fala do empirismo, nós estamos falando aí, né? Desse surgimento, né? Como uma reação aí ao racionalismo, né? Que defendia ali a fonte primária ali do conhecimento. Então, John Locke, como eu coloquei, eu acho que foi o terceiro encontro, ele é considerado o pai do empirismo moderno, né? Ele tem ali uma obra chamada Ensaio sobre o Entendimento Humano,
onde ele defende ali que a mente humana ela é uma tábua rasa, lembram disso lá na videoaula, né? Ou então uma folha em branco, mas eu tratei lá na videoaula como uma tábua rasa, né? Lá no seu nascimento, né? Então, ela é preenchida ali com as experiências sensoriais que a gente vai adquirindo ali com o tempo. Ontem mesmo eu estava dando uma aula de filosofia na faculdade, e aí eu estava explicando para os alunos mais ou menos sobre isso. E eu falando que as pessoas não nascem boas nem nascem ruins. As pessoas nascem, né? E o meio a qual ele está é que vai fazer com que ele se torne uma pessoa má ou uma pessoa ruim. Então, a gente nasce neutro, a gente nasce com tudo. A gente é que no meio que a gente vive, no meio que a gente está, é que vai construindo, né, essas, essas significativas aí, como um todo, né, isso é muito importante também. Quando a gente vai falar desse empirismo, nós estamos falando aí de fonte de conhecimento, né? O conhecimento ele é adquirido ali por meio de experiências sensoriais, né? E essas experiências sensoriais são diretas, né? É uma observação que a gente faz de tudo que acontece ali ao nosso redor. O mundo, o que o mundo traz para a gente, né? Então, eles acabam defendendo ali que essas impressões sensoriais, elas são a base de todo conhecimento, né? Que essas ideias, esses conceitos abstratos, eles acabam derivando ali diretamente dessas impressões que a gente tem sobre o mundo. Mas o que é o mérito empírico, né? Que eu acho que é o ponto-chave ali que você está querendo entender aí. O método empírico, ele é essa observação cuidadosa, né, sistêmica que a gente tem dos fenômenos naturais, né, da formulação ali de hipóteses, né, mas não é uma hipótese qualquer. A gente formula essa hipótese com base nas observações, né, nessas realizações de experimentos, nesses testes, né, para que a gente faça para poder colocar. Então, o empirismo, ele valoriza aí, né, essa experimentação, né, essa forma de validar, de refutar ali teorias, né, de defender a importância, né, e fazer para que se tenha, obviamente, a aceitação de qualquer conhecimento como verdadeiro, né. Agora, críticos ali do empirismo argumentam, né, que ele tende ali a subestimar a questão da razão, né, da intuição, da formação do conhecimento. O empirismo, ele enfrenta ali, né, nos dias de hoje, desafios, né, enfrentou também, em explicar como que a gente adquire conhecimento de eventos passados, como que esses conceitos abstratos, né, e esses princípios universais que não podem ser diferentes, como é que eles são observados, como é que eles são experimentados. Então, em forma resumida, o empirismo ele é uma corrente filosófica ali que destaca, né, a importância da experiência sensorial, da observação, da busca pelo conhecimento, né? Então ele influencia não só uma disciplina, mas várias disciplinas, né? Psicologia, educação, a ciência. Então ela acaba contribuindo aí com esse método investigativo, com essa compreensão mais sólida aí do mundo ao nosso redor. Excelente pergunta, Wanda. Ela traz para a gente um apanhado muito bom aí para o nosso lado também. A Luana questiona aqui, né, o papel da educação na formação do indivíduo como moral e ético. Eu falei sobre isso no iniciozinho aí do nosso encontro, da importância da filosofia, a importância que a filosofia tem, né, como um todo, não só no ramo educacional, para a nossa construção, né, para o nosso processo aqui. Eu vou ter que guardar essa pergunta para mim, que eu acho muito interessante, né, o papel, na primeira videoaula que a gente traz a introdução sobre a educação, né, o que é educação, o que a filosofia traz sobre isso daí, né, como é que a educação forma o indivíduo como ser moral, ético dentro da sociedade, né, pluralista, cheia de situações que a gente sabe que decorre ali de políticas, né, de formação, de uma condução de pensamento que às vezes não cabe a todos, né? Então, a gente acaba por entender sobre isso, a gente volta essa educação pluralista aí para a questão do diálogo, né, da compreensão, da cultura,
do respeito à diversidade, à pluralidade, como você mesmo colocou aí. Então, a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico para que a gente tenha uma integração ética ali, né, não só em uma disciplina, né, mas em todas as disciplinas possíveis, para que a gente compreenda não só o homem, mas como um todo. Mas como você foi específica, você perguntou do papel da educação, né, não de todas as disciplinas, mas a educação na formação do indivíduo, né, como ser moral, como ser ético ali em uma sociedade pluralista, ela é de uma importância extrema, né, em um contexto plural, né, onde ali que diferentes culturas, diferentes valores, diferentes crenças, né, existem, a educação ela vai desempenhar um papel ali de respeito mútuo, né, de compreensão das diferenças, né, de construção de uma sociedade mais justa, mais inclusa, né, mais aberta para tudo aquilo que a gente tem ali como um todo. Por isso que a gente estuda a filosofia da educação, para que a gente entenda essa pluralidade, para que a gente entenda e respeite essa diversidade que a gente encontra ali como um todo. Pessoal, então é isso, viu? Deixo vocês ali, deixo um forte abraço para todos. Fiquem em paz, façam uma prova, leiam, busquem conhecimento. Conhecimento nunca é demais, viu? Formem bem, espero encontrar com vocês novamente, mas se não, nossos canais de atendimento aí, eles servem para que a gente mantenha uma interação como um todo. Lembre-se de duas coisas como professor formador. O AVA é a sua sala de aula. A participação nos eventos, a participação em qualquer mecanismo que tem, faz com que você aprenda. Infelizmente, a educação não é para todos, como dizem, né? Educação é para alguns. Alguns outros fingem que estão sendo educados para a vida e não estão. Os melhores professores são aqueles que fazem com amor aquilo que eles aprenderam dentro do banco de uma universidade. Então, o livro que você lê hoje, o pensamento crítico que você constrói hoje, ele fundamenta suas bases para daqui 2, 3, 4, 5, não sei, não importa o tempo, para que você exerça sua profissão de educador com sucesso. O bom professor não é aquele que tem diversas aulas todos os dias em todos os turnos. O bom professor é aquele que ensina de verdade a quem precisa aprender. A educação à distância, ela é tão boa quanto a educação presencial. O que faz isso ser diferente é o protagonismo que o bom aluno tem, assim como o bom professor também tem, em fazer bem feito aquilo que é. Ontem mesmo eu coloquei no grupo de professores da UAB, da Unimontes, dos tutores, que a gente, para ser um bom professor na educação à distância, a educação da Unimontes é de excelência, plataforma muito boa, né, mecanismo organizacional muito bom, a gente precisa ter editais que contratem bons professores, não aqueles que fazem da educação à distância um bico ou uma complementação de renda. Então, estudem muito, construam o futuro de vocês, né, com bases sólidas, críticas e construtivas. Boa noite a todos, boa prova e sucesso na carreira. Grande abraço. Boa noite. Encerrando a gravação. A gravação ela vai para a plataforma para depois vocês estudarem. Viu? Tchau, tchau. A Norma, prazer te ver, Norma. Agora que eu estou vendo. Que bom você aqui, né? Eu fui tutor, Norma foi minha colega, vixe, que bacana, né? Depois eu larguei a tutoria de Janaúba de Letras Inglesas e voltei, né, para a formação. Prazer te ver, Norma, fique com Deus, sucesso. Bye, bye, pessoal, e até a próxima.